Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje vou comentar esse quadrinho aqui, Batman, As 10 Noites da Besta e Outras Histórias. E eu devo dizer que esse é um quadrinho do qual eu gostei bem mais do que eu esperava. Esse encadernado aqui traz histórias do Batman no pós-Crise nas Infinitas Terras e pré-morte do Jason Todd, né? A história mais famosa é essa que dá título ao encadernado, As 10 Noites da Besta. Nessa história, assim, nós vemos o Batman lidando com um super agente da KGB que, inclusive, parece o superar em muitas coisas. Das histórias desse encadernado, é a única que eu tinha lido, assim, né? Esse superagente da KGB, o KGBista, como ele é chamado, ele parece estar agindo de maneira autônoma, não a serviço da União Soviética, e ele quer destruir o programa Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos. E ele quer fazer isso, né? A maneira que ele vai fazer isso é assassinando pessoas ligadas ao programa, né? Tem uma lista de pessoas que ele quer matar, e aqui eu vou dar um pequeno spoiler, acho que isso não atrapalha em nada a leitura, que uma dessas pessoas é o presidente dos Estados Unidos. Bom, algumas pessoas da lista o Batman consegue salvar, outras não, e isso vai gerando uma tensão. Essa aqui é uma história que ela é assim, simples e bem executada. Ela peca um pouco no final, que ao meu ver, assim, o que o Batman faz ao fim da história, no desfecho, é ao mesmo tempo muito cruel e ingênuo. Soa pouco verossímil, né? Pouco condizente com quem é o personagem. E, como eu disse, eu já havia lido essa história e eu gostei mais dela agora do que quando eu li pela primeira vez. Bom, mas embora As 10 Noites da Besta seja a história mais famosa, ao meu ver, ela não é a melhor história do encadernado. Há outras duas que a superam. Eu vou essas outras duas histórias, cada uma delas são histórias em duas partes, né? Então eu vou tratar como título o nome da primeira história, né? A primeira delas é essa daqui, ó, Elmore e Sua Dama. E a segunda, ela tem por título O Filho do Diplomata. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês, né? Na primeira história, nessa Elmore e Sua Dama, o que nós temos é o Batman lidando com uma espécie de assassino serial que só mata mulheres. Ele mata mulheres e desova os corpos delas assim nas lixeiras. Então, assim, vários corpos de mulheres já foram encontrados. Aqui está a página inicial de O Filho do Diplomata, né? Vários corpos de mulheres já foram encontrados retalhados e é esses crimes que o Batman está investigando. Na segunda história, essa O Filho do Diplomata, o que nós temos é o Batman lidando, né? O Batman e o Robin lidando com um filho de um embaixador, de um país, né? De uma republiqueta, vamos colocar assim, que pratica violência contra sua namorada, né? Que ele bate na sua namorada, a espanca, a atormenta, assim, né? Cara, as duas histórias, além do tema da violência contra as mulheres, né, está presente nas duas histórias, está muito bem desenvolvido nas duas histórias, desenvolvido inclusive de maneiras diferentes em cada uma. Além desse tema, trabalha também a temática das tensões entre lei e justiça. E como um vigilante como o Batman, que age à margem da lei, vai lidar com isso. Esse tema das tensões entre a lei e a justiça também é desenvolvido no Jason Todd, o segundo Robin, né? A frustração que ele sente em relação a não ver a lei realizando a justiça e faz com que ele julgue a lei pouco eficaz e comece a seguir caminhos um pouco mais sombrios, né? Cara, aqui nós temos uma relação entre o Batman e o Robin que é bastante tensa e tem uma tensão diferente daquela que existiu entre o Batman e o Dick Grayson, o primeiro Robin, que depois se tornou o Asa Noturna. Bom, há uma história muito bonita, que é uma história curtinha, né?
que mostra um pouco percepções diferentes que alguns policiais têm do Batman. Uma história curtinha e bem bonita, né? A outra que o Batman tem que lidar com assassinos que utilizam uma técnica mortal, técnica essa que ele aprendeu durante o seu treinamento, né? Uma técnica assim que poucos conhecem, né? A mais fraca das histórias é uma que saiu num anual, que está ao meio desse encadernado aqui, na qual o Batman tem que lidar com uma espécie de jogo de detetive promovido por ricaços em uma mansão e que, é claro, começa a levar a mortes de verdade. Enfim, essas histórias aqui, elas mostram um Batman menos onipotente, um Batman lidando com crimes de rua e não assim super vilões, com crimes assim, com violência urbana realmente, com violência contra a mulher, né? Inclusive esse Batman aqui é bem mais humanizado, ele tem dificuldades, ele tem que seguir pistas, assim, ele não consegue deduzir as coisas tão facilmente. As histórias, elas são street level, vamos dizer assim, né? E elas são fechadas e, ao meu ver, muito bem escritas, assim. É uma bela fase do personagem, na minha opinião. Uma bela fase mesmo. É uma fase sem grandes pretensões, né? Mas que tem histórias bem executadas, assim. É claro que há uma trama de fundo, essa relação entre lei, não sei se uma trama, mas uma temática desenvolvendo por fundo, embora não tenha a mega saga, né? Essa tensão entre lei e justiça, essa tensão entre o Batman e Robin, isso depois vai culminar lá na morte do Jason Todd. Só que cada história funciona por si mesma, assim, né? E eu não tenho nada grande contra grandes histórias mais megalomaníacas, grandes sagas que duram, sei lá, dezenas de edições. Realmente, eu não tenho nada contra isso, desde que bem executadas, assim. Por exemplo, eu gosto muito do Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman e dos Vingadores do Jonathan Hickman, que são sagas assim, realmente, não é, você não olha para cada edição, é o todo que faz sentido. Não tem nada contra isso, quando bem executadas. Mas eu acho que esse tipo de história que está compilado nesse encadernado aqui, é um tipo de história bem legal e que faz falta. É um tipo de história que agrada ao leitor antigo. Por quê? Porque ele vê o personagem que ele gosta sendo bem utilizado, sendo bem trabalhado, sendo, assim, com histórias legais e funciona bem para o leitor novo. Funciona bem para o leitor novo, ou seja, o leitor novo ele tem uma porta de entrada. Certa vez, eu acho que, não lembro se é o Joe Quesada que falava isso, que cada gibi é o primeiro gibi de alguém. E essas histórias aqui têm um pouco essa pegada, né? Tipo, pode ser o primeiro gibi de todo mundo. Não estou dizendo que todas as histórias devem ser assim, mas é bacana ter mais, seria bacana ter mais histórias assim, né? Boa parte das histórias desses encadernados foram escritas pelo Jim Starlin, embora ele não seja o único roteirista. Tem também o Mike Baron, o Robert Greenberger e o James Owsley. E, cara, o time de desenhistas é muito bom. É o Jim Aparo, o Rosandro, o Dave Cockrum, o Dick Giordano, Pablo Marcos, que eu não conheço, e o Norm Breyfogle, acho que é assim que se pronuncia, Norm Breyfogle, não tenho certeza. Mas, cara, é um timaço de desenhistas, ou seja, equipe criativa, assim, equipes criativas de peso, fazendo histórias realmente bem executadas, bem legais, assim. Eu queria mais encadernados como esse. Eu queria mais encadernados dessa fase. Eu confesso que eu não curto tanto a proposta daquela Lenda dos Cavaleiros das Trevas, que é focada em desenhistas. Eu entendo, assim, é uma proposta totalmente legítima, tem a galera que curte, mas eu prefiro uma proposta focada em fases, na cronologia, assim, né? Ou em roteiristas, né? Embora, se for em roteiristas, não pode ter aqueles saltos, né? Às vezes, por exemplo, tem uma história lá, não tem, sei lá, vamos supor, Batman 533, Batman 534, a 535 é uma história tapa-buracos, depois o pessoal pula para 536, né? Eu prefiro a coisa publicada de maneira mais orgânica, cronológica, né? Cara, como é que seria legal ver essa fase inteira aqui, por exemplo, publicada, assim? Sei que, assim, que é sonhar um pouco demais, mas a gente tem propostas assim sendo executadas no Brasil hoje, né? Por exemplo, vamos ter aí a Liga Cômica lá do Keith Giffen, tem também, no caso da Marvel, a coleção histórica do Hulk, né? Do Mestre do Kung Fu, que também vamos ter agora também os Novos Deuses
do Jack Kirby. Cara, esse tipo de proposta eu curto muito, assim. Essa coletânea baseada em desenhistas, eu acho que ela é muito útil para quem curte, aprecia o desenho, quem estuda desenho, mas em termos de, às vezes, ler a história, acontece às vezes da história estar picotada, porque no meio da história tem uma história que não foi desenhada pelo cara. Bom, eu tô falando demais já, quero dizer que eu gostei bastante disso aqui, vou parando por aqui então, agradeço por você ter visto o vídeo, peço que você não esqueça de dar o teu joinha, de se inscrever no canal, eu vou deixar o link para compra desse quadrinho aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. Eu sempre deixo o link da Amazon, né? Caso faça qualquer compra na Amazon, entrando por esses links, você ajuda muito o canal a se manter e melhorar. Te convido também a compartilhar o vídeo, mostrar para outros, é isso que faz o canal crescer. Um abração e até o próximo vídeo.